Alexandre Borges, diga, Alexandre. Vamos lá, eu vou falar em nome dos lobistas das armas, apesar de não ser lobista das armas, nunca dei um tiro na vida, mas é uma questão que realmente polariza muito ideologicamente, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Eu tenho firme convicção que o cidadão tem direito deveria ter direito e acesso a poder ter o armamento depois do treinamento, depois de, evidentemente, da mesma maneira que você só vai dirigir um carro se você tiver a sua CNH, você vai ter uma arma se você passar por todos os pré-requisitos que a lei já prevê, tem todo um histórico disso, não só aqui nos Estados Unidos, que é o país onde tem a segunda emenda, onde boa parte da população tem armas, pode ter acesso a armas, e mais importante isso, existe uma cultura que desde que você nasce, desde muito pequeno, você tem acesso, você brinca, seu pai te mostra, então também não é a cultura da arma, ela é desde a sua primeira infância, aquilo não te assusta, aquilo não é uma coisa que causa, vamos dizer, um racha na família, um problema. As pessoas são acostumadas a entender que a arma faz parte da sua segurança, principalmente dentro da sua casa, do seu ambiente familiar, e todos os números principalmente porque, claro que nos Estados Unidos a gente também tem que entender que, como é uma federação e você tem legislações estaduais, às vezes até municipais, que envolvem armas, você tem realidades diferentes em cidades diferentes. E evidentemente isso aí é muito fácil de comprovar. Cidades que são mais duras com o uso de arma normalmente tem violência muito maior. Você vai pro Texas, tem cidade que praticamente nem tem assassinato, que todo mundo tá armado, e claro que os bandidos pensam duas vezes antes de se engraçar em entrar numa casa, em entrar numa escola, enfim. E tem locais que são historicamente, principalmente ligados a administrações do Partido Democrata, que têm uma posição diferente sobre o assunto. Chicago, Detroit, Nova York, Washington, Baltimore, Ferguson, são cidades que normalmente têm uma lei um pouco mais flexível em relação às armas e tem índice de violência maior. Eu não estou querendo fazer um programa sobre isso, tá? Se quiser a gente pode fazer um outro dia, mas é um debate que tem números e dados para todos os lados, porque tem muita ideologia, muito interesse envolvido, tem gente que tem interesse para todos os lados, mas me parece, por tudo que eu li, estudei e recebi de dados até hoje, eu tenho a convicção de que o cidadão tendo ou uma escola ou um hospital tendo condição de prover sua própria segurança para um primeiro combate. Aliás, nisso é interessante também destacar a fala do Sérgio Moro, do ministro, que é um desarmamentista, né? Ele até vem de um outro lado dessa discussão, mas quando ele diz que essa medida específica não é para a segurança pública, evidentemente não é para reconhecer e organizar para quem tem, para algumas profissões específicas que têm mais risco, que são mais expostos a risco. Tem os atiradores também. Você vê, por exemplo, os atiradores, o número que eu tenho, que no Brasil tem 250 mil atiradores esportivos, é bastante gente e ninguém está saindo pela rua dando tiro pro alto, não tem faroeste, enfim. Então, eu entendo as motivações tem as bancadas, tem os lobbies, tem os interesses de todos os lados, tem muita ideologia envolvida, mas me parece que esse decreto não apenas é um avanço, como é um reconhecimento de uma promessa de campanha e também uma aproximação ao espírito do referendo de 2005 e da opinião majoritária da população brasileira.